Alguns animes de fantasia seguem sempre o mesmo padrão. Heróis enfrentam o rei demônio, batalhas épicas, e no final, alguém salva o mundo. Mas esse aqui faz algo diferente. Ele pega exatamente esse cenário e transforma a história em algo totalmente inesperado. Porque o foco não está no herói, e sim no vilão que simplesmente se apaixonou por uma garota do grupo inimigo. O anime se chama Yusha Pari ni Kawaii Koje Aita Node, Kokuhaku Shitemita. E a proposta dele é bem simples, mas ao mesmo tempo bem diferente do que a gente costuma ver. A história acompanha Youki, um dos generais do exército demoníaco. Ele é extremamente forte, muito acima do nível dos heróis. E teoricamente deveria ser um dos maiores obstáculos da história. Só que tem um detalhe importante aqui. Youki não é um demônio comum. Ele é alguém que veio de outro mundo e acabou reencarnando ali, preso nesse papel de vilão. Ou seja, enquanto todo mundo está seguindo o roteiro clássico de derrotar o rei demônio, ele está apenas tentando entender como viver naquele mundo, sem precisar agir como um monstro. A proposta do anime. E é exatamente aí que o anime muda completamente o rumo da história. Porque ao invés de focar em batalhas ou evolução de poder, o foco passa a ser a relação entre os personagens. Principalmente depois que Youki conhece Cecília, uma das integrantes do grupo de heróis. A partir desse momento, o anime deixa de ser só uma fantasia com demônios e heróis, e passa a funcionar quase como uma comédia romântica dentro desse cenário. O diferencial. O que chama atenção aqui é justamente esse contraste. De um lado, um mundo em guerra, com heróis tentando salvar a humanidade. Do outro, um personagem absurdamente forte tentando lidar com algo muito mais complicado do que qualquer luta: sentimentos. E isso cria uma proposta bem diferente. Porque em vez de acompanhar apenas batalhas, a gente começa a acompanhar decisões, conflitos pessoais, e principalmente a interação entre os personagens. E é exatamente essa relação entre Youki e Cecília que define o ritmo da história a partir daqui. Como a história funciona. Depois desse primeiro contato, a dinâmica do anime começa a girar em torno de algo bem diferente do padrão. Porque, na prática, Youki poderia simplesmente eliminar os heróis a qualquer momento. Ele tem força para isso. Mas ele não faz. E isso muda completamente o tipo de conflito da história. Porque o problema deixa de ser quem é mais forte e passa a ser o que ele vai fazer com esse poder. A relação com Cecília. É aqui que entra o ponto central do anime. A relação entre Youki e Cecília. Cecília faz parte do grupo de heróis. Ou seja, teoricamente ela deveria ser uma inimiga direta dele. Mas ao invés de tratar ela assim, Youki começa a se aproximar de uma forma totalmente diferente. Ele não quer derrotar ela. Ele quer entender ela. E aos poucos, essa interação começa a sair daquele contexto de guerra e vira algo muito mais pessoal. O tom do anime. E é exatamente aqui que o anime se diferencia de verdade. Porque ele não tenta criar tensão o tempo inteiro. Não é um anime focado em batalha constante. Ele aposta muito mais em interações entre personagens, momentos de convivência e situações que misturam comédia com romance. E isso muda totalmente a experiência. Em vez de acompanhar uma história pesada, você acompanha algo mais leve, mas que ainda acontece dentro de um mundo de fantasia. Mesmo sendo leve, a história ainda tem um conflito interessante por trás. Youki está em uma posição complicada. Se ele agir como vilão, ele precisa enfrentar os heróis. Se ele não agir, ele começa a levantar suspeitas dentro do próprio exército demoníaco. Ou seja, ele está preso entre dois lados. E tudo isso enquanto tenta lidar com algo que ele claramente não sabe controlar: os próprios sentimentos. E se você curte esse tipo de anime que foge do padrão, já deixa o like no vídeo e se inscreve aqui na Dinastia Animes, porque sempre tem recomendação assim por aqui. O que prende na história.
O que mantém o interesse aqui não é quem vai vencer. É ver como essa situação vai evoluir. Como um personagem que deveria ser o vilão vai lidar com sentimentos dentro de um cenário onde isso não faz sentido nenhum. E, principalmente, como essa relação com a Cecília vai impactar tudo ao redor. E é justamente essa proposta diferente que faz esse anime chamar a atenção de quem já está cansado das mesmas histórias de sempre. Porque esse anime chama a atenção. O que faz esse anime funcionar não é só a ideia do vilão se apaixonando. Isso por si só já chama atenção. Mas o que realmente segura quem assiste é a forma como isso é desenvolvido. Porque diferente de muitos animes de fantasia, aqui o foco não está na batalha final, e sim no que acontece entre os personagens no meio do caminho. Esse é um anime que aposta muito mais em leveza. Ele não tenta criar grandes reviravoltas o tempo inteiro, nem ficar forçando tensão em toda situação. Em vez disso, ele trabalha com algo mais simples: convivência, diálogos e pequenos momentos entre os personagens. E isso acaba funcionando muito bem, principalmente para quem já assistiu muitos animes do mesmo gênero e quer algo um pouco diferente. O diferencial do protagonista. Outro ponto que ajuda bastante é o próprio Youki. Ele não é aquele protagonista padrão. Não é o herói determinado, nem o vilão cruel. Ele está no meio disso. Alguém extremamente forte, mas que não quer usar esse poder da forma que o mundo espera. E isso cria uma perspectiva diferente para a história. Porque ao invés de acompanhar alguém tentando ficar mais forte, a gente acompanha alguém tentando não precisar lutar. Para quem esse anime funciona. Esse tipo de anime funciona muito bem para quem já está acostumado com fantasia e quer algo diferente, gosta de romance leve e prefere histórias mais tranquilas. Mas talvez não funcione tanto para quem espera ação constante ou grandes batalhas o tempo inteiro. Porque aqui, isso não é prioridade. E é justamente esse equilíbrio que define o anime. Ele mistura fantasia com comédia e um pouco de romance, sem exagerar em nenhum desses pontos. Isso faz com que ele seja fácil de assistir, principalmente para quem só quer algo mais leve, sem precisar se envolver em uma história muito pesada. E no final das contas, tudo gira em torno de uma pergunta bem simples: esse tipo de proposta realmente vale a pena assistir? No fim das contas, esse anime funciona muito bem dentro da proposta que ele se propõe a entregar. Ele não tenta ser o mais épico, nem o mais dramático. Ele simplesmente aposta em uma ideia diferente e desenvolve isso de forma leve e consistente. Se você entrar esperando grandes batalhas o tempo inteiro, talvez não seja exatamente o que você procura. Mas se a ideia for assistir algo mais tranquilo, com um toque de romance dentro de um mundo de fantasia, aí sim, ele pode te surpreender. O ponto principal, o grande diferencial aqui, é justamente sair do padrão. Em vez de acompanhar o herói salvando o mundo, você acompanha o vilão tentando viver de forma diferente, enquanto lida com sentimentos que ele claramente não esperava ter. E isso dá uma identidade própria pro anime. E principalmente, para quem gosta de histórias que brincam com o clichê, mas sem ficar repetindo a mesma fórmula de sempre. E se você curtiu esse tipo de recomendação mais direta, já deixa o like e se inscreve aqui na Dinastia Animes, porque sempre tem anime interessante para descobrir por aqui. Agora eu quero saber de você. Você prefere animes que seguem o padrão clássico de herói contra vilão? Ou gosta mais quando a história tenta algo diferente como esse aqui? Conta aqui nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.